Yaniv, a gente estava falando de solução para esse conflito. Como é que você, sendo judeu, interpreta essa solução? Eu acho que primeiro tem que tirar o Hamas da faixa de Gaza. Enquanto o Hamas está dentro da faixa de Gaza e controlando a população civil da faixa de Gaza, não vai ter solução. Depois de tirar o Hamas da faixa de Gaza, vamos poder conversar em solução. Só depois de tirar o terrorismo da nossa vida, que já atinge a nossa vida faz 20 anos lá na fronteira. Ô Yaniv, você conviveu lá quando a faixa de Gaza estava sob o poder do Al-Fatah. Como era? Tinha mais relacionamentos? Tinha menos tensão? Tinha menos possibilidade de acontecerem casos como esse? Como que funcionava? Tinha tensão, sempre tinha tensão, porque nunca tinha paz, mas a tensão era muito mais baixa. Trabalhadores da faixa de Gaza e eles vieram trabalhar em Israel, nós viemos para a faixa de Gaza. Como eu te disse, a gente ia lá para fazer compras no mercado da faixa de Gaza. E a tensão era bem mais baixa, a vida era bem mais tranquila, e isso mostra que pode ter uma outra solução e pode ter uma outra realidade lá nessa faixa. Muito bem, gente, daqui a pouquinho a gente vai exibir um vídeo sobre a Assembleia Legislativa de São Paulo, hein? Porque está acontecendo um negócio lá que vocês não vão acreditar, mas eu vou trazer para vocês detalhes daqui a pouquinho em relação a isso. Eu queria... Mais algum ponto, Maninho? Eu queria perguntar para o Yaniv como foi depois que ele saiu do kibutz, né? Porque a trajetória só começa ali, né? A gente falou dos 2 dias que ele passou trancado na sala de segurança com a família, e aí, retomando, ele recebe uma mensagem das forças de segurança dizendo que era possível deixar a sala de segurança. E aí, como que foi depois? Eu vou te falar a verdade, eu já nem lembro. Passaram tantas coisas que eu não consigo me lembrar. No começo a gente foi para um outro kibutz. Depois a gente mudou para outro kibutz. Nossa. Depois fomos a Tel Aviv. Mudamos para outro kibutz, chegamos no final em hotel em Haifa. Passamos, eu acho que 5 ou 6 lugares, até que a gente chegou naquele hotel em Haifa, onde que mandaram todo o kibutz para lá. E até hoje, o nosso kibutz fica lá naquele hotel de Haifa. Ele queria ler um texto, será? Por favor, fica à vontade, querido. Obrigado, Paulo. Primeiro, eu queria honrar um pouco os meus amigos que estavam lá e lutaram e sacrificaram suas vidas. Eu vou começar a falar primeiro com as palavras do nosso prefeito, Ophir Lipstein, que foi um dos primeiros para ser assassinados quando ele foi defender o kibutz dele, Kfar Aza, que fala que a nossa vida lá na nossa região é 95% paraíso, 5% inferno. Hoje a gente está nessa fase de 5%. E lá na região a gente tinha todo ano um campeonato de futebol. Futebol é um jogo que une as pessoas, une todo mundo, o mundo sem palavras, sem idiomas. E no nosso campeonato jogamos todos os kibbutz da região e era uma coisa que fez muito sucesso. A gente chamou esse campeonato do melhor campeonato do Oriente Médio. Teve transmissão ao vivo do campeonato, dos jogos, vieram juízes da primeira série para nós para captar os jogos. E esse ano foi o ano que Kibbutz Kfar Aza ganhou esse campeonato. E nós, o meu kibbutz, Bror Hail, jogamos na final contra o Kfar Aza. Eu fiz o primeiro gol do jogo. E aí você resolveu escrever um texto? Não por causa do gol. A gente perdeu o jogo no final e Kfar Aza ganhou esse gol. Eles se chamaram de Lobos de Kfar Aza. Esse era o nome do time deles. E agora, com a sua licença, eu quero ler o que aconteceu com os jogadores
que jogaram contra mim naquele final em abril desse ano. Por favor. Vou começar com o goleiro Neta Epstein, que conseguiu se salvar de 3 granadas e na quarta granada ele se deitou em cima da granada para salvar a namorada dele. De defesa, Guy Betzer segurou a porta do quarto de segurança muitas horas enquanto estavam atirando do outro lado da porta e se salvou junto com sua esposa e a família. Liran Tzadikevich, que o seu pai foi assassinado no caminho para o carro. Almog Wiener, de defesa, perdeu seu irmão Yav, que foi parte do equipe de segurança do kibbutz, enquanto ele estava salvando sua esposa e sua filha de 1 mês. Shoni Tom Damari, que a irmã foi sequestrada para a faixa de Gaza. O Shon conseguiu salvar 3 famílias nesse instante. Gali Ziv Berman, que o seu irmão, os dois, Gali e Ziv Berman, são gêmeos. Os dois foram sequestrados para a faixa de Gaza. Tal Eilon foi assassinado enquanto ele estava defendendo o salão de armamento do kibbutz. Omri Shoshani, sua irmã, foi assassinada. Ido Shimri, seu irmão, foi sequestrado para a faixa de Gaza. Rotem Koren salvou seus pais dentro do quarto de segurança. O quarto e a casa foi bombardeada e queimada. Rotem e Yoni Peled perderam seus pais e um irmão. Yoni continuou a lutar contra o Hamas e chamar forças armadas para chegar e resgatar pessoas. Jonathan Shimris, seu irmão, foi sequestrado para a faixa de Gaza. Yanai Katzir, o técnico, seu pai foi assassinado na entrada do kibbutz. Yuval Solomon foi assassinado depois que ele lutou contra os terroristas e conseguiu esfaquear um deles na cabeça. Ariel Golan, a casa foi queimada e conseguiu sair da janela e salvar a família, todos com 70% de queimaduras. Então, como disse o Ofir Liebstein, 95% paraíso e nós estamos nesses 5%. Isso foi a homenagem a eles. Parabéns, cara. Que belíssimo. Posso te dar um abraço? Vem cá, cara. Sensacional o que você fez agora. Força. Força a toda a comunidade. Nós estamos aqui, de alguma forma, para tentar mostrar essa triste realidade mesmo que está acontecendo. É difícil para a gente, porque a Elaine, tadinha, já está toda emocionada aqui. Miriam, Pete, vocês não fazem ideia do quanto que é difícil para nós. Estamos fazendo comunicação, relatar tudo isso. Mas a gente queria muito te agradecer, porque você foi um cara que conseguiu sair de lá, sentiu o que sentiu na pele em 7 de outubro, perdeu todas essas pessoas que você pôde relatar aqui pra gente e ainda está tendo força de seguir em frente. Você representa o povo judeu, cara. E eu que agradeço a vocês por me dar essa oportunidade de contar esse testemunho e divulgar esse testemunho para mostrar para o mundo os dois lados. Obrigado. Muito bem. O que a gente faz agora, hein? Não, Mariana Vaz no meu ouvido falou, olha, tem um merchan, espera só um minutinho, querida. São 11 horas e 30 minutos na programação da Jovem Pan. Nós somos seres humanos, certo, Mano Ferreira? Precisamos nos restabelecer um pouco. É inimaginável, né? Um campeonato de futebol, imagina, ele jogou uma pelada, fez um gol e o outro time... É um campeonato de futebol que não vai ter de novo. Exatamente. Essa é uma questão. A gente vai continuar esse campeonato. Esse campeonato vai fazer muito sucesso, vai ser transmitido no mundo todo e todos vão assistir esse campeonato. E vai acontecer no ano que vem. Sensacional. Se Deus quiser. Mi, quer falar um pouquinho? Não, eu falei que a gente tinha que se recuperar, né? Mas até a fala a fala agora eu acho que representa muito o espírito de Israel, né? Que é essa questão de ter esperança, de sobreviver, desde que o Estado foi fundado lá nos anos 40, ele é atacado por
todos os anos, Israel está sempre num estado de guerra, parece. Então, é exatamente quem vai para lá, quem teve a oportunidade de ir, ou quem terá a oportunidade de ir, é muito impressionante ver isso, que a vida continua, né? Apesar das coisas horríveis que acontecem na volta, a vida tem que continuar, e eu acho que isso representa muito o espírito israelense. Heleninha, quer falar, meu amor? Não consigo nem falar, acho que eu preciso de alguns minutos, mas é muito triste que a gente evolua tanto no mundo com tecnologia, com tantas coisas, e ainda tenha que vivenciar coisas como essa. Então, a gente conversou um pouco fora do ar e eu me sensibilizei demais, porque eu imagino todas as pessoas que ainda estão por lá passando por tudo isso. Forças, viu? Força mesmo. Fala, Piti. Paulo, o hino de Israel chama Atikva, né, que é esperança. Então, a gente tem que ter sempre esperança. Você vê a Elaine aí toda emocionada, a Miriam dizendo, a gente toda hora passa por essas guerras. Durante a história da humanidade, sempre tentaram destruir o povo de Israel. É uma coisa sem sentido. Já passamos tivemos que fugir do Egito, fomos expulsos da Península Ibérica, escapamos do Holocausto na Segunda Guerra. Desde que Israel foi feito, sempre querem nos destruir. Esse vídeo que vocês mostraram hoje, que é um vídeo espetacular, que mostra a maldade do Hamas, como diz o hino Atikva, né, a gente espera que o mundo enxergue de outra maneira o que está acontecendo lá, enxergue agora a narrativa verdadeira, que é que o Hamas usa o povo palestino como escudo. Não tem como evitar a morte de civis para destruir esse grupo terrorista. O que tem é que o mundo enxergar que ele é um grupo terrorista, que ele não pode continuar, que ele tem que desaparecer. Não só ele, como o Hezbollah, que está no norte, também é um grupo terrorista que quer destruir Israel. A Irmandade Muçulmana, que também é outro grupo terrorista, está cheio de grupo terrorista lá. E nós temos que não esquecer do Irã, não podemos esquecer do Irã. O Irã financia e treina esses terroristas. Todos esses terroristas foram treinados pelo Irã, ali que eles desenvolvem as suas armas, que eles conseguem dinheiro, que eles conseguem apoio, que fazem exercícios. O Irã é o principal demônio no mundo hoje, é o Irã que quer destruir Israel, está tentando de todas as maneiras fazer uma bomba atômica, e não é para fins pacíficos. Ninguém faz uma bomba atômica para fins pacíficos. O mundo tem que acordar para essa realidade, tem que condenar o Irã. Só que, Paulo, você sabe que a coisa o quê? Umas 2 semanas atrás, o Irã virou presidente da Comissão de Direitos Humanos da ONU. Isso aí é um tapa na cara da sociedade. Nós chegamos. Isso é um tapa na cara. O Irã enforca os homossexuais. Eu não vejo os homossexuais de esquerda reclamando do Irã. O Irã chicoteia mulheres que não cobrem o cabelo. Eu não vi a Letícia Sabatella condenar o Irã. Pelo contrário, ela gosta de exibir a cabeleira dela. Eu não vejo a esquerda progressista condenar o Irã. E o Irã está por trás de tudo isso. O Irã até acabou entrando no BRICS agora. O Irã não podia estar no BRICS. O Irã é um Estado terrorista que tem que acabar com esse apoio a todos os terroristas islâmicos do mundo. Muito bem, gente, vamos tentar de alguma forma trazer um pouco mais de leveza para esta terça-feira. Afinal de contas, é um noticiário pesado, mas a nossa obrigação aqui é de tentar de alguma forma deixar você aqui com a gente com boas dicas e boas sugestões. Daqui a pouquinho a gente vai voltar. Elaine Keller, fica à vontade para tomar um cafezinho, meu amor, dar aquela limpada no visual. Você fica à vontade, porque desse jeito eu não deixo você continuar este programa. A gente volta com um breve resumo aqui das últimas 24 horas da guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas. Os detalhes na reportagem do Vitor Brown. O 10º voo de brasileiros repatriados de Israel desembarcou no Brasil na noite de ontem.
Após um mês de espera, a chegada do grupo de 32 pessoas foi marcada por muita emoção na base aérea de Brasília. O avião cedido pela Presidência da República para a Operação Voltando em Paz decolou do Cairo, no Egito, às 6 horas e 51 minutos e pousou na base aérea de Brasília às 23 horas e 30 minutos desta segunda-feira. O presidente Lula recepcionou os repatriados na base aérea de Brasília. A jovem Shahed Albana, que morou na faixa de Gaza por 1 ano e meio, relembrou a morte de parentes e amigos. Eu até agora não estou conseguindo acreditar que eu estou aqui, eu estou viva ainda. Achei que eu ia morrer. Eu estou muito feliz, estou muito emocionada por estar aqui. De verdade, eu agradeço muito, presidente. Só que também, além de estar feliz, a gente também está preocupado ainda com nossos familiares que estão ainda na faixa de Gaza. Eu já perdi muitos familiares, eu já perdi muitas amigas nessa guerra. Hassan Rabi, outro porta-voz dos repatriados, reforçou a preocupação de retirar os parentes de Gaza. A gente ficou lá 37 dias, muito sofrimento. Às vezes a gente até passa fome, passa sede, mas graças a Deus que a gente chegou aqui. E eu agradeço muito o governo federal e a presidente. E a todos vocês pelo trabalho, presidente. E eu gostaria muito também de ser trazido nossos familiares para cá. O presidente Lula prometeu manter esforços para trazer mais brasileiros que continuam na região do conflito. Parte dos brasileiros começou a receber atendimento médico. Pelo menos 3 crianças estão com sinais de desnutrição, de acordo com a tenente Thaís Nascimento, da Força Aérea Brasileira. O exército israelense informou que tem indícios de que os combatentes do Hamas mantiveram reféns no hospital pediátrico Al-Hantissi, no norte da faixa de Gaza. O porta-voz do exército de Israel, Daniel Hagari, divulgou imagens de vídeo atravessando um dos túneis subterrâneos, onde os terroristas do Hamas se escondem, operam e mantêm reféns. E os ataques ao território palestino continuam. Nesta terça-feira, uma espessa nuvem de fumaça se formou sobre a cidade de Khan Yunis, no sul da faixa de Gaza. Ainda nesta terça, um ataque teve como alvo o Ministério das Comunicações. A explosão abalou a estrutura do prédio administrado pelo Hamas na cidade de Gaza. Do lado de fora do necrotério do hospital Khan Yunis, no sul da faixa de Gaza, imagens mostram moradores desolados diante dos corpos das vítimas mortas nos bombardeios israelenses. No sul de Gaza, as chuvas intensas de inverno aumentam também a miséria para a população na região. Agências de ajuda internacional falam de centenas de milhares de pessoas deslocadas de uma catástrofe humanitária contínua. Tá aí, gente, a reportagem do Vitor Brown nos atualizando o que é informação nessas últimas, aliás, o que foi informação nessas últimas 24 horas de conflito. A gente hoje no Morning, o programa inteiro, a gente está tendo a honra de receber o Yaniv Melon, ele que é um sobrevivente dessa guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas, estava num kibbutz ali muito próximo da faixa de Gaza, viu tudo acontecer, conseguiu fugir a tempo e está relatando aqui toda essa experiência. Vocês têm mais algumas dúvidas em relação a esse processo, Mano Ferreira? Só antes de você perguntar, eu vou receber quem nos acompanha pelo rádio. Para você que chegou agora aqui na programação da Jovem Pan, a gente está recebendo um sobrevivente do conflito entre Israel e o grupo terrorista Hamas, o Yaniv Melon, que conseguiu fugir de lá, chegou no Brasil e está contando toda a história dele pra gente. Fala, Mano. O Yaniv fez um comovente depoimento sobre os companheiros de um campeonato de futebol que ele disputou. E eu fiquei curioso se vocês têm um grupo de WhatsApp do campeonato, se vocês trocam mensagens, como que tem sido a troca de mensagens com essa comunidade, né? Você me fez arrepio agora, porque as últimas mensagens mandadas nesse grupo foram as mensagens pedindo resgate. Foram as mensagens das pessoas que estavam dentro dos ataques e pediram a outras pessoas virem e resgatar eles de lá.
A gente tem uma administração do campeonato, tem pessoas que administram o campeonato, tem uma pessoa que é o administrador e tem mais pessoas apoiando, e também a prefeitura da região que dá o orçamento e ajuda nessa parte. Ô Yaniv, você tem relação com as pessoas que ainda estão lá no kibbutz? O que elas têm dito do conflito? Então, agora... Como é que está a situação lá agora? A situação lá está mais... Primeiro, os kibbutz de primeira linha que a gente comentou antes, não tem pessoas mais lá. Todas as pessoas foram tiradas do kibbutz e agora eles estão hospedados em lugares diferentes pelo país. No nosso kibbutz, que é a segunda ou terceira linha, a gente tem muitas pessoas que voltaram para o kibbutz e estão vivendo lá no kibbutz com os barulhos dos ataques, com as sirenes e com a situação de guerra que ainda continua a acontecer. Mas como a gente não é primeira linha, muitas pessoas voltaram para o kibbutz e tentando devolver a normalidade para o kibbutz. As creches e as escolas das crianças abrem, não do jeito que era antes, mas estão voltando a tentar normalizar a vida dentro do kibbutz. Muito bem. Mais dúvidas, Elaine? Não, a gente conversou bastante, a gente lamenta muito, né? Principalmente pelas crianças e pelos idosos, que são pessoas vulneráveis, dos dois lados, né? Porque são pessoas inocentes e que essas crianças vão levar para o futuro delas, né? Que visão de mundo elas vão levar para o futuro delas. Ele ainda estava me contando que o Hamas tem a crueldade de sustentar algumas escolas ali no local, né, na faixa de Gaza, e impor ali uma filosofia, uma ideologia para as crianças desde pequena, contra, né, antissemita, né, contra os israelenses, né. Então você vê que é absurdo, né, eles fazem ali uma lavagem cerebral nas crianças mesmo. Sim. É lamentável, porque você não deixa essas crianças crescerem num ambiente saudável, né? Então a gente lamenta por isso tudo e no final das contas, eu acho que todos nós que somos de bem, a gente quer que essa guerra acabe, assim como a guerra na Ucrânia acabe, que a ONU seja mais ativa, né? Que as autoridades do mundo inteiro se reúnam em prol dessa causa de verdade, que não fiquem olhando só para suas próprias causas, só para o seu umbigo. A gente tem visto aí muitos dos políticos, das autoridades, dos chanceleres, preocupados em retorno em votos, em se reeleger, como é que eles vão, de alguma forma, capitalizar aquilo politicamente para eles dentro do seu próprio território. Gente, são pessoas morrendo, vamos ter piedade dessas pessoas, né? Não adianta nada a gente orar, acreditar em Deus, falar tanto de paz e não praticar. Então, que seja feito isso, né? Que essas autoridades do mundo inteiro parem de olhar para o próprio umbigo e passem a olhar para o mundo, né? Porque a gente está falando do nosso mundo, é nosso, o planeta é nosso, nós todos estamos dentro disso. Você vê que tem gente do Hezbollah tentando entrar no Brasil, todos nós somos impactados com isso. A guerra do Ocidente contra o terrorismo, né? Essa disputa. Nelsinho, você me pediu? Uma pergunta para o Yaniv. Se você vai voltar para Israel, Yaniv, e o que você espera para o futuro de Israel? Eu vou voltar, sim. O futuro de Israel tem que ser mais claro, tem que ser mais seguro. As pessoas têm que viver num lugar de segurança, porque a gente merece isso. A gente estar lá, e temos todos os motivos de estar lá, e se defender, e ter uma vida tranquila. Porque o país de Israel, o Estado de Israel, é um país do bem, é um país que faz bom e cuida da população, tanto dos judeus como a população árabe, muçulmano, cristão, de todas as populações que são cidadãos do Estado de Israel e merecem ter vida normal com segurança. Sem dúvida. Quer continuar? Pode continuar. Sim, como eu comentei, a gente vai voltar à nossa vida, a vida vai continuar, a gente vai ganhar essa guerra e vamos continuar com segurança a nossa vida. E a gente vai voltar a viver numa situação surreal,
Por que é surreal? Porque os meus filhos daqui um pouco vão chegar na escola e vão entrar numa escola que a amiga do kibbutz perdeu o pai, o amigo perdeu o irmão. A amiga tem uma irmã sequestrada dentro da faixa de Gaza, ou era sequestrada dentro da faixa de Gaza. Aquela amiga tem só pós-trauma, é só pós-trauma. Mas como a gente vai manter uma vida normal? Como a realidade vai voltar a ser normal? A gente não tem resposta ainda. Mas somos fortes, somos firmes e a gente vai voltar para lá e vamos continuar e criar uma vida lá naquele lugar. Pete, você me pediu? Olha, o que a gente está vendo aqui, a gente tem que lutar para que esse problema não venha para o Brasil, né? Como disse Elaine, tem gente do Hamas tentando chegar no Brasil, que está fazendo atos de terror. O Brasil sempre foi um país de convivência pacífica, recebeu todos os imigrantes de braços abertos. A gente não pode deixar que esta guerra traga o antissemitismo para o Brasil. Nós temos que lutar contra isso. O Brasil sempre foi um país tolerante, aberto a todas as pessoas. Isso a gente espera que continue. O Yuni, né, que falou que no kibbutz o pessoal dizia que 90% do tempo era paraíso e 5% era inferno. No Brasil, especialmente na cidade que eu moro, em Itu, é sempre 100% paraíso. Aqui todo mundo se dá bem, todos somos amigos. E no Brasil inteiro é isso. A gente não pode deixar que problemas externos atrapalhem a vida dos brasileiros. Os brasileiros sempre foram um povo de paz, sempre evitaram as guerras, sempre conviveram, e a gente faz votos, a gente torce para que isso continue e que esses discursos antissemitas parem, que esses comentários, que essas narrativas, que essa passação de pano contra o Hamas acabe. Vamos manter o Brasil um país tolerante como sempre foi.